Disse que era só amizade. Mas cheguei lá e vi a cena mais dolorosa que já presenciei. 3 meses. 90 dias desde que Lucas simplesmente evaporou da minha vida como fumaça tóxica levada pelo vento. Sem explicação, sem coragem, sem nada além de um silêncio covarde que gritava mais alto que qualquer palavra poderia gritar. Eu estava na varanda do meu apartamento em Itajaí, observando o mar ao longe, quando o celular vibrou. O nome dele piscou na tela como um alerta de perigo, e meu coração disparou antes que minha razão pudesse intervir. 3 meses de bloqueio emocional cuidadosamente construído ameaçavam desmoronar com um simples toque na tela. Vai ter um churrasco com a galera antiga. Todo mundo vai. Só amizade. Vem também. Li a mensagem 1, 2, 5 vezes. Cada palavra parecia inocente isoladamente, mas juntas formavam uma armadilha perfeitamente disfarçada. Lucas sempre foi assim, habilidoso em embalar veneno em papel de presente colorido. Minha melhor amiga, Júlia, estava sentada ao meu lado, percebendo instantaneamente a mudança na minha respiração. Ele? Perguntou, já sabendo a resposta pelo modo como meus dedos tremiam, segurando o telefone. Churrasco. Quer que eu vá? Minha voz saiu mais fraca do que eu gostaria de admitir. Júlia arrancou o celular da minha mão e leu a mensagem, seus olhos escurecendo a cada palavra. Isabelle, não. Você não vai cair nessa de novo. Lembra o que a terapeuta disse? Você precisa se proteger. Mas enquanto ela falava, algo dentro de mim já havia tomado uma decisão. Não era sobre ele. Era sobre mim. Sobre provar, para mim mesma, principalmente, que eu havia superado. Que estava bem. Melhor até. Que aqueles 3 anos de promessas quebradas, de manipulações sutis, de me sentir sempre insuficiente, não me haviam destruído. Eu vou. Anunciei, surpresa com a firmeza na minha própria voz. Você enlouqueceu? Júlia se levantou, gesticulando dramaticamente. Isa, ele te destruiu. Sumiu sem dar satisfação e apareceu 2 semanas depois nas redes sociais grudado naquela Thaís, a colega de trabalho que ele jurava ser só amiga. Você chorou por semanas. Cada palavra dela era verdade. Eu havia passado noites em claro, revirado conversas antigas procurando sinais que havia ignorado, me culpado por não ter sido suficiente. Perdi peso, perdi sono, perdi pedaços de mim mesma que ainda estava tentando recuperar. Mas agora, sentada ali com o convite vibrando no ar entre nós, algo diferente fervilhava no meu peito. Não era esperança de reconciliação. Essa ilusão havia morrido há muito tempo. Era orgulho, talvez vaidade. Possivelmente uma necessidade doentia de provar que eu estava acima daquilo tudo. Eu preciso fazer isso, Ju. Segurei a mão dela. Preciso olhar nos olhos dele e sentir nada. Preciso ver que ele não tem mais poder sobre mim. Júlia suspirou, derrotada. Ela me conhecia bem o suficiente para saber que quando eu tomava uma decisão com aquele tom de voz, não havia argumento que me fizesse mudar de ideia. Tá bom. Mas eu vou com você. E no primeiro sinal de merda, a gente vaza. Combinado? Combinado. Menti. Porque eu sabia que não importasse o que acontecesse, eu não sairia dali antes de provar meu ponto. Respondi a mensagem dele com uma simples palavra. Vou. A resposta veio quase imediatamente. Massa. Vai ser no sítio do Marcão, sábado. Mando o endereço depois. Sítio do Marcão. Região rural de Itajaí. Longe de tudo e de todos. Um cenário perfeito para o que exatamente? Alguma coisa no fundo da minha mente sussurrava um alerta, mas eu escolhi ignorar. Passei os próximos dias me preparando meticulosamente. Escolhi um vestido simples, mas que eu sabia que me caía bem. Nada muito produzido, nada que gritasse, estou tentando impressionar. Queria parecer casual, despreocupada, como se aquele encontro não significasse absolutamente nada para mim. Na noite de sexta, véspera do churrasco, sentei na cama com meu velho diário nas mãos. Não escrevia nele desde o término, mas algo me impulsionou a abri-lo. Na última página, escritas com a letra trêmula de 3 meses atrás, estavam as palavras: um dia ele vai entender o que perdeu. Peguei a caneta e, abaixo daquelas palavras, escrevi apenas: amanhã. O sítio do Marcão ficava a 40 minutos do centro de Itajaí, escondido entre morros cobertos de mata atlântica e estradas de terra que serpenteavam como cicatrizes no verde intenso. Júlia dirigia em silêncio,
lançando olhares preocupados na minha direção a cada curva. Eu mantinha os olhos fixos na janela, fingindo uma calma que estava longe de sentir. Meu estômago revirava a cada quilômetro que nos aproximava. Havia algo errado no ar, uma sensação visceral que eu não conseguia nomear, mas que grudava na minha pele como suor frio. Ainda dá tempo de voltar, Júlia murmurou quando avistamos os carros estacionados ao redor da casa de madeira rústica. Não. Minha resposta saiu automática, mas minha mão tremia ao abrir a porta do carro. O som de risadas e música sertaneja invadiu meus ouvidos assim que pisamos no gramado. Reconheci alguns rostos, amigos que haviam sido nossos, mas que no término silenciosamente escolheram o lado dele. É sempre assim, percebi. Em separações, as pessoas se dividem como numa guerra civil emocional, e eu havia perdido a maioria dos aliados. Caminhei em direção à varanda, cada passo calculado, cada músculo do meu rosto compondo uma máscara de indiferença. Foi quando o vi. Lucas estava encostado na pilastra de madeira, e Thaís, aquela Thaís que ele jurava ser apenas colega, estava sentada confortavelmente no colo dele. Ela era tudo o que eu não era. Cabelos perfeitamente lisos caindo como cascata pelas costas, unhas feitas, maquiagem impecável mesmo num churrasco de sítio. E o pior, ela me olhou diretamente nos olhos e sorriu. Não um sorriso simpático, um sorriso de vitória. Lucas me viu e acenou. Casual demais, estudado demais. Isa, que bom que você veio! Thaís passou os braços ao redor do pescoço dele, como quem marca território. Ele a beijou. Não um beijo rápido, mas longo, teatral, com as mãos dela entrelaçadas nos cabelos dele. Era uma performance. E eu era a única espectadora que realmente importava. Senti a mão de Júlia apertar a minha, mas me soltei. Não podia demonstrar fraqueza. Não agora. Oi, Lucas. Minha voz saiu surpreendentemente firme. Thaís. Kunodsenei, ignorei o beijo, ignorei a provocação e caminhei direto para a mesa de bebidas. Precisava de algo para fazer com as mãos. Algo para ocupar minha boca, além de gritar tudo que estava atravessado na garganta. A noite arrastou-se como uma tortura meticulosamente orquestrada. Cada interação era calculada para me ferir. Lucas contava histórias engraçadas, e Thaís ria alto demais. Tocava o braço dele com frequência desnecessária. Eles trocavam olhares cúmplices, sussurravam no ouvido um do outro e, de tempos em tempos, lançavam olhares rápidos na minha direção para garantir que eu estava assistindo. Eu estava, e isso os alimentava. Fui ao banheiro para respirar, para me recompor. Olhei meu reflexo no espelho embaçado. Meus olhos estavam vermelhos, mas nenhuma lágrima havia caído. Ainda. Respirei fundo 3 vezes, como a terapeuta havia me ensinado. Você é maior que isso. Você é mais forte que isso. Quando voltei, algo havia mudado. As pessoas estavam se reunindo em círculo na varanda. Havia uma energia diferente no ar. Expectativa, excitação. Meu coração começou a acelerar sem entender por quê. Foi quando vi Lucas se levantar, levar a mão ao bolso e, sob os holofotes improvisados das luzes de Natal penduradas nas vigas de madeira, ajoelhar-se diante de Thaís. O mundo parou. Thaís, você mudou minha vida. Me fez entender o que é amor de verdade. Sua voz ecoava pela varanda silenciosa. Ele abriu uma caixinha de veludo vermelho. Casa comigo? Ela levou as mãos ao rosto, lágrimas escorrendo pela maquiagem perfeita. Sim, sim, 1000 vezes sim. As pessoas explodiram em aplausos e gritos de comemoração. Alguém estourou uma garrafa de espumante. Música romântica começou a tocar, como se tudo tivesse sido planejado. E foi. Eu sabia que foi. Mas naquele momento específico, enquanto todos comemoravam, os olhos de Lucas encontraram os meus por sobre o ombro de Thaís. E ali, naquele olhar, eu vi. Não era amor, não era felicidade, era triunfo. Ele havia me convidado para isso, para me destruir publicamente, para me mostrar que ele havia encontrado alguém melhor, mais rápido do que eu imaginava ser possível. Minha visão embaçou, meu peito comprimiu, mas eu não caí, não desabei. Não dei a ele o espetáculo final que ele tanto desejava. Virei-me e caminhei calmamente em direção ao carro, Júlia correndo atrás de mim. E foi ali, no silêncio sufocante daquela estrada de terra escura, que algo dentro de mim não quebrou. Transformou-se. Passei o domingo inteiro na cama, encarando o teto branco do meu quarto como se ali estivessem escritas as respostas que eu procurava.
Júlia havia dormido no sofá, preocupada demais para me deixar sozinha. Ela entrava de hora em hora com chá, torradas, palavras de conforto que ricocheteavam na parede invisível que eu havia erguido ao meu redor. Mas algo estava diferente desta vez. Não era a dor paralisante que senti quando ele desapareceu. Não era o vazio desesperador das primeiras semanas. Era algo frio, cristalino, afiado como vidro quebrado. Era raiva, raiva pura, destilada, direcionada. Lucas havia me usado como plateia para sua crueldade. Havia me convidado propositalmente para testemunhar minha própria humilhação. E o pior, eu havia ido voluntariamente, como um cordeiro ao matadouro, alimentando seu ego doentio com minha presença. Na segunda-feira de manhã, acordei com uma clareza assustadora. Liguei para minha terapeuta, doutora Camila, e consegui um horário de emergência. Isabelle, o que aconteceu? Ela perguntou assim que me viu entrar em seu consultório, provavelmente lendo no meu rosto toda a tempestade que eu carregava. Contei tudo, cada detalhe daquela noite. O convite, a armadilha, o pedido de casamento teatral. Quando terminei, esperava que ela me dissesse para esquecer, para seguir em frente, para me proteger. Mas ela se inclinou para a frente, os olhos sérios. E o que você quer fazer agora? A pergunta me pegou desprevenida. Como assim? Você passou 3 anos sendo manipulada por esse homem. Ele a usou como objeto em mais um de seus jogos de poder. Então eu pergunto, o que você quer fazer com essa raiva que está sentindo? Pensei por um longo momento. Quero que ele sinta. Quero que ele entenda o que fez. Vingança. Ela arqueou uma sobrancelha. Justiça. Corrigi. E algo em mim se acendeu com aquela palavra. Doutora Camila assentiu lentamente. Então vamos canalizar isso. Mas da forma certa. Você não vai se rebaixar ao nível dele. Você vai se elevar tão alto que ele não conseguirá alcançá-la. Vingança não é destruir o outro. É se construir tão bem que a existência dele se torne irrelevante. Saí daquela sessão com um plano. Não um plano de vingança explosivo, mas algo muito mais perigoso. Um plano de transformação silenciosa. Comecei pequeno. Academia todos os dias. Não para ficar bonita para alguém, mas porque suar me fazia sentir no controle do meu próprio corpo novamente. Renovei meu guarda-roupa, descartando tudo que usava para agradá-lo. As cores que ele gostava, os decotes que ele preferia. Comprei roupas que me faziam sentir poderosa, independente do olhar de quem quer que fosse. Voltei a pintar, algo que havia abandonado quando Lucas reclamou que eu passava tempo demais brincando com tintas, em vez de estar com ele. Meu apartamento começou a se encher de telas coloridas, cada pincelada uma pequena rebelião contra tudo que ele havia me feito calar. E então, em uma quinta-feira chuvosa, recebi uma mensagem de Alan. Alan era, ou tinha sido, o melhor amigo de Lucas. Eles se conheciam desde o colegial, compartilhavam cerveja toda sexta, jogavam futebol juntos. Mas Alan sempre foi diferente. Gentil onde Lucas era ácido. Atencioso onde Lucas era displicente. Oi, Isa. Soube do que aconteceu no churrasco. Não foi justo com você. Queria saber se você está bem. Olhei para aquela mensagem por longos minutos. Havia algo ali. Uma porta se abrindo. Uma oportunidade que eu não havia procurado, mas que surgiu naturalmente. Alan sempre me respeitou, mesmo quando todos os outros amigos de Lucas me abandonaram. Respondi simplesmente: estou sobrevivendo. Obrigada por perguntar. A conversa fluiu naturalmente nos dias seguintes. Nada forçado, nada planejado. Ele contava sobre o trabalho na empresa de engenharia, eu sobre minhas pinturas. Ele me mandava memes engraçados. Eu retribuía com fotos dos pores do sol que via da minha varanda. 2 semanas depois, ele perguntou se eu queria tomar um café. Encontrei-o em uma cafeteria charmosa no centro histórico de Itajaí, longe dos lugares que eu costumava frequentar com Lucas. Alan estava diferente, ou talvez eu que estivesse vendo-o pela primeira vez sem as lentes distorcidas do meu antigo relacionamento. Você está bem mesmo? Ele perguntou, os olhos castanhos genuinamente preocupados. Estou me reconstruindo, respondi honestamente, pedaço por pedaço. Ele sorriu, e algo dentro de mim, algo que eu achava que havia morrido, deu um pequeno salto. Não era o sentimento avassalador e caótico que sentia por Lucas. Era algo diferente, suave, seguro, real. Você merece coisa melhor, Isa. Sempre mereceu. E naquele momento, olhando para Alan através da fumaça do café quente entre nós, percebi que minha transformação não era sobre Lucas. Nunca foi.
Era sobre eu finalmente me permitir ser vista, realmente vista, por alguém que enxergava valor onde Lucas só via utilidade. Os meses seguintes se desenrolaram como uma pintura em aquarela, suave, gradual, mas inegavelmente transformadora. Alan e eu começamos a nos ver com frequência. Não havia pressa, não havia jogos, apenas conversas honestas em restaurantes à beira-mar, caminhadas pela orla do Cabeçudas, risadas genuínas que eu havia esquecido como soavam saindo da minha própria boca. Ele nunca mencionou Lucas, e eu aprendi a não carregar aquele nome como um peso nas costas. Mas eu sabia, todos sabíamos, que eventualmente os mundos colidiriam. Itajaí não era grande o suficiente para manter segredos eternamente. Foi Júlia quem me contou primeiro. Isa, você viu? Lucas postou uma indireta no Instagram. Peguei meu celular, curiosidade e algo mais sombrio se misturando no meu peito. Lá estava, uma foto desfocada do pôr do sol com a legenda: alguns te trocam pela primeira oportunidade. Descobrir o caráter das pessoas dói, mas liberta. Ri, realmente ri. A hipocrisia era tão absurda que beirava o cômico. Ele descobriu? Júlia perguntou, os olhos arregalados. Aparentemente. Mas eu não havia feito nada de errado. Não havia traído. Não havia mentido. Simplesmente segui em frente. Algo que Lucas nunca imaginou que eu seria capaz de fazer. E mais. Segui em frente com alguém que ele considerava seu. Alan não era apenas um novo namorado. Era o melhor amigo. Era território sagrado na mente doentia e possessiva de Lucas. A primeira mensagem direta dele chegou 3 dias depois. Preciso falar com você. É importante. Ignorei. A segunda veio no dia seguinte. Isa, por favor, só me dá 5 minutos. Continuei ignorando. A terceira foi diferente. Era de madrugada, e eu acordei com o celular vibrando insistentemente. Eram áudios. Vários áudios. Contra meu melhor julgamento, apertei play. Sua voz estava embargada, arrastada. Ele estava bêbado. Você não entende, Isa. Eu errei. Eu errei muito. Aquilo foi orgulho, sabe? Eu queria te machucar porque você tinha me machucado primeiro quando disse que ia me deixar lá naquela discussão. Eu nunca havia dito que ia deixá-lo. Aquela era apenas mais uma narrativa que ele havia construído para justificar sua crueldade. Mas com o Alan... Sério, Isabelle. Meu melhor amigo? Isso é baixo até para você. Desliguei antes que o áudio terminasse. Minhas mãos tremiam. Não de medo ou arrependimento, mas de uma raiva fria e calculada. Como ele se atrevia a me acusar de ser baixa? Ele que havia orquestrado minha humilhação pública? Ele que me havia usado como combustível para seu pedido de casamento performático? Alan estava ao meu lado. Havíamos passado a noite juntos, algo que estava se tornando cada vez mais frequente. Ele sentou-se na cama, preocupado. Ele entrou em contato? Sim, bêbado, dizendo que eu o traí com você. Alan passou a mão pelo rosto, cansado. Ele me ligou também. Umas 10 vezes hoje. Eu não atendi. Ele vai tentar nos separar, disse. E não era medo que eu sentia, mas clareza estratégica. Ele não consegue, Isa. Não se você não deixar. Mas Lucas era persistente. Sempre foi. Nos dias seguintes, descobri através de conhecidos em comum que a relação dele com Thaís estava desmoronando. Brigas constantes. Thaís havia encontrado mensagens antigas, conversas em que Lucas falava de mim, comparava ela comigo, dizia coisas que nenhuma noiva deveria ler há poucos meses do casamento. A desconfiança entre eles cresceu como uma erva daninha. Vi pelos stories dela, postagens passivo-agressivas sobre homens que nunca superam o passado e mulheres que dançam na ferida alheia, claramente direcionadas tanto para Lucas quanto para mim. O noivado, aquele espetáculo teatral que ele havia montado para me destruir, estava implodindo, e eu nem precisei fazer nada além de seguir vivendo. Foi então que recebi um telefonema de um número desconhecido. Hesitei, mas atendi. Isabelle? A voz era feminina, tensa, carregada de uma raiva mal contida. Quem é? Thaís. A gente precisa conversar. Meu coração acelerou. Sobre você parar de perseguir meu noivo. Sobre você aceitar que perdeu e seguir em frente de verdade, em vez de ficar se exibindo com o Alan só para provocar. A audácia me deixou sem palavras por alguns segundos. Então, algo dentro de mim, algo frio e afiado, assumiu o controle. Thaís, eu não te devo explicação alguma, mas vou te dar um conselho de graça.
Se você precisa me culpar pelos problemas do seu relacionamento, talvez o problema não seja comigo. Talvez seja com o homem que você escolheu. Desliguei antes que ela pudesse responder. Alan me abraçou por trás, o queixo apoiado no meu ombro. Você está bem? Estou. E pela primeira vez em muito tempo era verdade absoluta. Estou melhor do que bem. Porque enquanto eles afundavam em um poço de desconfiança e ressentimento que eles mesmos haviam cavado, eu estava me erguendo. Silenciosamente, poderosamente, inexoravelmente. O verão chegou a Itajaí trazendo consigo um calor úmido que grudava na pele e tornava tudo mais intenso. Eu estava na varanda do meu apartamento, finalizando uma tela. Um mar revolto em tons de azul profundo e cinza tempestuoso, que de alguma forma terminava em um horizonte dourado e sereno. Era minha jornada pintada em óleo e tinta. Alan estava na cozinha preparando café, assobiando baixinho uma música que eu não reconhecia. Nos últimos 4 meses, ele havia se tornado parte da minha rotina de uma forma que nunca me assustou. Não havia cobranças, não havia jogos psicológicos, não havia a necessidade constante de provar meu valor. Com ele, eu simplesmente era. E isso era suficiente. Meu celular vibrou. Era Júlia. Você uaiu! Antes que eu pudesse responder, ela mandou um link. Era uma postagem no Instagram. Não a conta principal de Lucas, mas uma daquelas páginas de fofoca local de Itajaí que todos seguem, mas ninguém admite. Términos polêmicos. Ex-casal de Itajaí termina noivado após traições e barraco público no restaurante Marambaia. Fontes próximas revelam que meu coração disparou enquanto eu lia. Lucas e Thaís haviam terminado de forma espetacular. Gritos, acusações públicas, ele saindo do restaurante sozinho, enquanto ela jogava uma taça de vinho na direção dele. A página tinha até fotos borradas tiradas por clientes curiosos. Senti nada. Nem satisfação vingativa, nem pena, nem qualquer resquício do que um dia senti por aquele homem. Era como ler notícias sobre um estranho em uma cidade distante. Você ganhou, Alan disse atrás de mim, lendo por sobre meu ombro. Sua voz não tinha julgamento, apenas constatação. Não, respondi, trancando o celular. Não ganhei porque nunca foi uma competição. Eu só me encontrei. Ele beijou meu ombro suavemente. Isso é mais poderoso do que qualquer vingança. Mas a história não terminaria ali. Nunca termina de forma tão simples. 2 semanas depois, Lucas apareceu na frente do meu prédio. Ele estava diferente. Barba por fazer, olhos fundos. Aquela arrogância característica substituída por algo que se assemelhava a desespero. Desci porque, de alguma forma estranha, eu precisava desse fechamento. Precisava olhar nos olhos dele e sentir que aquele capítulo havia realmente se encerrado. Isa, ele começou, e havia algo partido na voz dele. Eu estraguei tudo. Sim, estragou. Minha voz saiu calma, serena. Não havia raiva ali. Aquela noite, o pedido de casamento foi para te machucar. Eu admito. Eu queria que você sofresse como eu achei que você tinha me feito sofrer. Eu nunca te fiz sofrer, Lucas. Eu só parei de me anular para caber na sua versão do que eu deveria ser. Ele passou a mão pelo cabelo, nervoso. Eu sei disso agora. Terapia, sabe? Comecei a fazer. Entendi muita coisa. Entendi que eu era tóxico. Que te manipulava, que me usava. Completei. Ele assentiu, lágrimas brotando nos cantos dos olhos. Eu quero te pedir perdão. E eu quero uma chance. Uma última chance de fazer direito. De ser o homem que você merecia desde o começo. Ali estava. O momento que uma versão antiga de mim havia sonhado por meses. Lucas vulnerável, arrependido, me implorando para voltar. Mas a mulher que estava ali naquela calçada não era mais aquela Isabelle. Não, Lucas. Por favor, Isa. Eu mudei. Eu posso provar. Não é sobre você ter mudado ou não. Interrompi. Minha voz firme, mas gentil. É sobre eu ter mudado. Eu não sou mais a mulher que aceita migalhas de afeto, que se contorce para ser amada, que acredita que amor é sofrimento. É por causa do Alan? É por causa de mim. Alan é consequência, não causa. Eu me escolhi, Lucas. Pela primeira vez na vida, eu me escolhi. Vi o momento exato em que ele compreendeu que me havia perdido de verdade. Não para outro homem, mas para mim mesma. E não havia argumento, não havia manipulação, não havia performance emocional que revertesse isso. Ele se afastou lentamente, derrotado de uma forma que nem ele mesmo reconhecia. Naquela noite,
Sentada com meu notebook no colo, fiz algo que nunca imaginei fazer. Escrevi minha história, toda ela sem filtros, sem omitir minha própria ingenuidade ou as manipulações dele. Enviei para um canal anônimo de histórias reais no YouTube que Júlia sempre assistia. 3 semanas depois, o vídeo viralizou. Milhares de comentários de mulheres que se reconheciam na minha jornada. Centenas de relatos similares. A mensagem era clara. Quem tenta destruir alguém por vingança acaba soterrado pelos próprios jogos. Nunca revelei que era minha história. Não precisava. Já havia provado tudo o que precisava provar. Para mim mesma. Guardei minha última tela pintada. Aquele mar tempestuoso que terminava em horizonte dourado. E comecei uma nova. Desta vez, apenas luz. Apenas cores quentes. Apenas recomeço. Porque vingança silenciosa não é sobre destruir o outro. É sobre se reconstruir tão completamente que a existência dele se torna irrelevante. E eu havia feito exatamente isso. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada!